em nome de Jesus. Neemias capítulo 6, versículo 9. Nós vamos ler o 9, depois nós vamos ler o 15 e o 16, amém? Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Versículo de número 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Pode se assentar. Aleluias. Eu peço você sua atenção por alguns minutos. Eu sou objetiva naquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Então eu peço para você atenção durante alguns minutos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro que fala a respeito da trajetória de um homem chamado Neemias. Neemias, ele é filho de Acalias. A sua primeira aparição dentro do capítulo de número 1 acontece dentro da fortaleza de Suzã, quando Neemias servia como copeiro do rei. A Bíblia diz que Ananias, seu parente, vai chegar diante dele com notícias a respeito do teu povo, a respeito da tua origem. E quando ele traz essas notícias, não são das melhores. Ele vai dizer o seguinte: olha, Neemias, aqueles que não foram levados cativos, aqueles que não foram levados exilados, estão vivendo em grande vergonha e em grande miséria. Na nossa cidade os muros foram destruídos, e as portas desse muro, dos muros, e as portas dos muros foram queimadas. É interessante que a Bíblia diz que Neemias, ao receber essa notícia, ele vai sentar, ele vai chorar, ele vai sim lutar por alguns dias, e ele vai projetar. Durante 4 meses Neemias se prepara para se colocar diante do rei. A Bíblia diz que ele se coloca diante do rei e recebe a liberdade, o acesso para caminhar agora rumo em Jerusalém, para que tudo pudesse se organizar. É interessante diante do livro de Neemias que nós vamos perceber que Neemias era um homem de oração. O livro registra 10 orações, e no capítulo de número 9 tem o registro da mais longa oração que está na palavra de Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa: a reconstrução que Neemias decide fazer não se trata só dos muros, não se trata só de recolocar as portas, mas a reconstrução também se tratava de uma restauração espiritual que aquele povo precisava. Agora Neemias vai caminhar rumo a Jerusalém para começar a executar um dos maiores projetos que a Bíblia menciona. Neemias capítulo de número 4, a Bíblia diz a partir do versículo 1 o seguinte: que quando Neemias começou a obra e os seus inimigos ficaram sabendo, eles se iraram, eles se incomodaram e se levantaram contra Neemias ao saber que a obra começou. Eu acho interessante porque a Bíblia, ela tem a sensibilidade de deixar aqui para nós que algumas coisas não acontecem só nos dias de hoje. Às vezes a gente tem a sensação, isso já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, que tem certos problemas que só acontecem na tua casa, certos problemas que só acontecem na tua igreja, certos problemas que só acontecem no teu ministério, certos problemas que só acontecem na tua história. Mas a Bíblia vai deixar registrado esse acontecimento que ocorre conosco nos dias de hoje, mas que também aconteceu há milhares de anos atrás, a partir do momento que Elias, ele decide não se conformar com a situação. Os teus inimigos agora se revoltam em respeito àquilo que Neemias está fazendo. Sabe por quê, irmão? Na fase da conformidade, ninguém se importa com você. Eu quero que você escute isso. Na fase da conformidade, ninguém quer saber teu nome, nem da onde você veio, qual igreja você congrega, quem é o teu pastor, quem te consagrou, qual convenção que você veio. Porque na fase da conformidade você é esquecido. Enquanto você se conforma
conforma com o casamento, ninguém está nem aí. Enquanto você conforma com o estágio que a tua igreja se encontra, ninguém está nem aí. Enquanto você se conforma com a forma que o teu ministério tem sido levado, ninguém está nem aí. Mas posso te dizer uma coisa: experimenta não se conformar e fazer alguma coisa em respeito disso. Porque, irmão, na conformidade não há oposição. Na conformidade ninguém está nem aí. Eu vou usar uma expressão para que você entenda que ninguém vai chutar cachorro morto. Ou seja, enquanto você aceita viver do jeito que você está, ninguém se importa se está bem, se está mal, se está precisando de alguma coisa. Agora experimenta reconstruir aquilo que o tempo foi destruído. Experimenta reconstruir esse casamento. Experimenta levantar o teu ministério. Experimenta fazer a obra. Experimenta fazer algo para Deus. Porque os inimigos começam a se levantar. Mas posso te dizer uma coisa: ninguém se importa até que você se levante. Mas não se trata só de se levantar. Se trata do tamanho do projeto que Deus colocou na tua mão. Porque não é sobre o que você faz, mas sim a magnitude daquilo que você carrega. Porque talvez pastorear qualquer um pode, pregar qualquer um pode, cantar qualquer um pode, mas na magnitude que Deus entregou para você não é para qualquer um. E é por isso que estão incomodados. Eles estão olhando para Neemias, e Neemias está diante de um projeto extraordinário, de uma magnitude incrível, fazendo uma coisa que é impossível num tempo recorde. Então não é sobre construir, mas é sobre o tamanho daquilo que Deus entregou na mão de Neemias. O que Deus está dizendo é que a fúria dos opositores não se trata só daquilo que você faz, mas é porque eles entendem o nível que Deus está te levando. Eles entendem que as tendas estão aumentando. Eles entendem que os muros estão expandindo. E pela magnitude do projeto não conseguem se conformar. É interessante que os opositores vão olhar para eles e vão dizer o seguinte: quem vocês pensam que são fracos judeus para reconstruir esses muros? O que eles estão fazendo? Comparando o tamanho do projeto com a capacidade dos judeus. E talvez eu diga algo que te espante, mas que é uma verdade. Você não é suficiente para aquilo que Deus te deu. Você não tem cara de que vai dar certo. Você não tem capacidade para dar certo. Talvez você não tenha experiência, nem apoio, nem influência para dar certo. Mas posso te dizer uma verdade: é exatamente por isso que Deus te chamou. E também é exatamente por isso que ninguém aceita. E é exatamente por isso que muita gente não se conforma. Porque você tem cara de que tem tudo para dar errado, mas Deus decidiu depositar alguma coisa em você. Você tem cara de que tudo vai dar errado, mas Deus olhou e disse: então é você mesmo que eu quero. Não tem talento, não tem experiência, não tem apoio de ninguém. Começou sozinho, e Deus está dizendo: é exatamente por você não ser suficiente que eu decidi te chamar. Guarde isso no teu coração. O medo de quem te menospreza é que no final de tudo você consiga concluir o projeto que Deus colocou na tua mão. O medo de quem ridiculariza o que você está fazendo é que você consiga ir até o fim no que está fazendo. O maior medo dos opositores é saber que se Deus estivesse com Neemias, ele poderia concluir o que ele estava fazendo. Sabe por quê, irmão? Para quem entendeu que não pode mais te impedir, para quem entendeu que não pode mudar aquilo que Deus decretou sobre você, a única coisa que lhe resta são insultos. A única coisa que lhe resta é zombar. A única coisa que lhe resta é se opor. A única coisa que lhe resta é não aceitar o que Deus colocou na tua mão. Mas ainda assim Deus está declarando sobre pessoas aqui neste lugar: há um poder sobrenatural da parte de Deus depositado na tua mão, e não há nada que aconteça ao teu redor que pode impedir aquilo que Deus decidiu fazer. Neemias capítulo 4 versículo 8, a Bíblia diz que Sambalate vai reunir os amonitas e os de Asdod, que também estavam descontentes com o que Neemias estava fazendo. Eu vou te dizer uma verdade, saindo um pouco do contexto, porque Deus mandou eu dizer isso essa noite. Cuidado, quando você não libera
os descontentes do meio do projeto. Tem gente que não libera os descontentes por respeito. Tem gente que não libera os descontentes porque são amigos. Tem gente que não libera os descontentes porque ama demais. Tem gente que não libera os descontentes porque tem dó de liberar. Mas a Bíblia diz que Sambalat vai reunir os descontentes. E a partir dos descontentes vai fazer uma conspiração. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Quando um descontente não é liberado, ele se torna um conspirador. E por que eu estou dizendo que eu estou saindo do contexto? Porque dentro do texto não havia possibilidade de Neemias liberar. Mas o que Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite é o seguinte: não tenha medo de liberar os descontentes que rodeiam o teu projeto. Não tenha medo de liberar os descontentes, porque quando o descontente não é liberado, ele se torna um conspirador. A Bíblia diz o seguinte, que eles foram reunidos, sabe para quê? Para suscitar contenda no meio do povo. Deus está dizendo: Deus tem um projeto nesse casamento, mas os descontentes precisam ser liberados. Porque você percebeu que está tudo bem, mas a amiga sempre tem algo para te dizer a respeito do teu marido. O amigo tem sempre algo para pautar dentro do teu casamento. E está tudo bem, mas o negócio vira, porque enquanto o descontente não é liberado, a conspiração e a contenda é suscitada. O que Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite é que é melhor deixar aí do que ficar sofrendo com a confusão. É melhor deixar aí do que ficar sofrendo com a bagunça no meio do projeto. Deus está dizendo: não dá para carregar mais quem não compactua com a tua visão. Não dá para carregar mais quem não compactua com aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus está dizendo: 2021 dava para carregar, mas agora em 2022 Deus está dizendo: libera os descontentes do projeto. Libera quem não que encontre um lugar melhor para si, mas não mantenha com você quem não compactua com o propósito de Deus. Manter descontente é atrasar obra. Manter descontente é atrasar casamento. Manter descontente é atrasar ministério. Porque os descontentes só estão ali para suscitar a ira. E ao invés de trabalhar, vão te estressar, te impedindo de construir. Você está passando mais tempo resolvendo o conflito do que construindo. Você está passando mais tempo resolvendo o problema do que fazendo o que deve ser feito. Deus está dizendo que você carregou até o ano passado, mas no ano de 2022 Deus está mandando você liberar certas pessoas. Libera em amor, libera em respeito, não se preocupe. Vão encontrar um lugar para si, mas se não cabem mais, não tem o porquê segurar. Sambalat reúne os descontentes que se tornam conspiradores. E agora, como conspiradores, eles tentam suscitar contenda no meio do povo, fazer conflito no meio do povo enquanto eles trabalham. Aí eu faço uma pergunta para você: o que é que você faz quando o caminho se torna duro? O que é que você faz quando o caminho se torna difícil? Sabe o que é que Neemias nos ensina? E guarde isso no teu coração. O segredo do sucesso daquilo que você está fazendo consiste em durar mais do que os seus críticos. O segredo de concretizar o que Deus colocou na tua mão consiste em durar mais do que as críticas. O que Neemias está nos ensinando é o seguinte: eu vou permanecer no caminho além do que fazem, além do que pensam e além do que dizem a meu respeito. Deus está dizendo: parece que a crítica te para muito fácil. O que pensam a teu respeito te desestabiliza muito. O que acham de você fazem você até duvidar do que Deus pensa de você. Eu quero que você olhe para cá e entenda isso. Você não precisa ser incrível para viver algo extraordinário com Deus. A gente tem essa falha em acreditar que nós precisamos ser extraordinários para que possamos fazer algo incrível. Neemias vai nos ensinar que não se trata de ser incrível, mas se trata de ser persistente naquilo que está fazendo.
Irmão, tem gente com talento, tem gente que pastoreia bem, agora está num bar bebendo, e eu não digo isso com alegria. Tem gente que canta muito bem, mas agora está numa festa, ou está dentro de casa, sem vontade de fazer nada e não confia mais naquilo que Deus entregou. Tem pregador muito melhor que você, mas que já entregou os pontos. O que Deus está dizendo não é sobre ter talento, não é sobre ser incrível, mas é sobre ser persistente naquilo que Deus colocou na tua mão. Irmão, persistência é a característica de alguém que não desiste. Persistência é a característica de alguém que vai além das suas próprias forças. É quando você olha e diz: vai dar tudo errado, mas eu não vou largar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu não vou abandonar aquilo que Deus me entregou. Só que olha, o nível de persistência está ligado ao nível de importância daquilo que você carrega. Alguém que olha e diz: nesse casamento que você vive, eu já tinha largado. Porque você está de fora e não sabe o nível de importância que esse casamento tem para alguém que ora há muito tempo. Alguém olha e diz o seguinte: diante desse filho seu, eu entregava para Deus e não fazia mais nada. É porque você não conhece o nível de importância que esse filho tem para essa mãe. Eu acho interessante que às vezes nós vemos uma situação dentro da igreja de: se eu fosse o pastor, eu fechava. Se eu fosse esse obreiro, eu ia embora. Mas entenda, meu irmão, o nível de persistência, ele está ligado totalmente à importância daquilo que Deus nos deu. Quanto mais importante é aquilo que Deus te entregou, mais persistente eu sou em fazer aquilo que Deus me mandou. Posso te dizer uma coisa? Qual a importância daquilo que Deus te deu? Já parou para pensar que você desiste porque não entende a importância disso? Já parou para pensar que você quer entregar os pontos porque não entende a importância disso? Sabe o que Deus está dizendo a nós? Você está achando que quem reconstruiu os muros eram pessoas, eram pedreiros, construtores, engenheiros? Não, meu irmão, tinha gente de todo tipo. É como se a gente reunisse essa igreja com gente que trabalha no escritório, gente que trabalha numa fábrica, gente que trabalha em uma empresa, e a gente reunisse todo mundo para construir. É Deus olhando e dizendo: não é sobre saber fazer, mas é sobre ser persistente e ir até o fim, até conseguir alcançar a excelência. Você não é ótimo agora, mas a tua persistência vai te levar. Você não é perfeito no que faz, mas a tua persistência vai te encaminhar para onde Deus deseja. Neemias capítulo de número 6. A Bíblia diz que os inimigos convidam Neemias para um tratado de paz. Neemias, vem aqui, vamos conversar. Escute essa verdade: o tempo de discussões já cessou. O tempo de dar explicações do que você está fazendo e por que está fazendo já acabou. O tempo de justificar para o fulano porque faz ou deixou de fazer, Deus está dizendo: já terminou. É tempo de quê, Priscila? É tempo de trabalho. Não dá tempo para conversar mais. Você já começou, tem que ir até o fim. Não é tempo de explicar, irmão. É tempo de colocar a mão e ir até o fim. Só que eu acho interessante o que Neemias fala. Ele diz o seguinte: eu estou numa grande obra, de modo que eu não posso descer para ir ter convosco. Mas sabe o que ele vai dizer? E por que eu cessaria essa obra para falar com vocês? Olha essa pergunta: por que eu cessaria a obra para ir falar com vocês? Sabe o que ele está dizendo? Qual a importância que vocês têm no meu projeto, na minha história, na minha trajetória, para que eu pare de fazer o que eu estou fazendo para ir conversar com vocês? Qual o nível de influência que você tem sobre mim para eu deixar algo que é importantíssimo para mim, para saber o que você pensa a respeito de mim? Deus está dizendo: qual o nível de importância que você está dando para os seus opositores? Qual o nível de importância que você está dando para pessoas que te rodeiam? Sabe o que Deus está dizendo para você? O ano de 2022, não pare para responder ninguém, continue construindo. Não pare para se explicar com ninguém, continue construindo. Não pare para falar o porquê faz ou
deixou de fazer, sabe por quê? Toda vez que você entra num quarto chorando, dizendo, estão falando de mim, escreveram para mim, mandaram para mim, você está dando poder ao teu opositor para paralisar o trabalho, para desestabilizar o teu emocional. E Deus está dizendo, até quando você vai dar poder aos seus opositores? Quando eu disse que eu estou contigo nessa obra, até quando você vai ouvir outras vozes, quando a minha já declarou que eu estou no controle de tudo? Não discuta, não responda, não explique, não marque gabinete, não senta na mesa, não faz um café, não. Deus está dizendo, trabalha, te chamei para trabalhar, reconstrua, perfeito. Irmão, os opositores não queriam fazer as pazes. Não, então o que eles queriam? Distrair. Gerar uma distração. Já que viram que não vão mudar a ideia de Neemias, então vamos distrair para ver se atrasa. Tem gente que já viu que não vai tirar da tua cabeça o fato de você dizer que 2022 não vai acabar como 2021 acabou. Tem gente que entendeu que não vai tirar de dentro de você o fato de você não aceitar esse ministério ficar do jeito que está, essa casa ficar do jeito que está, esse casamento ficar do jeito que está. E já que entenderam que não vão tirar isso da tua cabeça, a ideia agora dos teus opositores é te distrair com conversa, te distrair com reuniões, te distrair com coisas que não cabem com o que Deus está fazendo com você. Mas Deus está dizendo, não é tempo de discussão, é tempo de trabalho. Não é tempo de discussão, é tempo de reconstruir. Não é tempo de fazer o café e ouvir o que ele tem para dizer. Não dê essa oportunidade, porque é isso que ele quer. É tempo de levantar os muros e fazer o que Deus está te chamando para fazer. Versículo de número 5. A Bíblia diz que agora os inimigos vão mandar um mensageiro com uma carta aberta. O que é uma carta aberta? É uma carta que não foi selada. Qual é a ideia da carta aberta? Para que aquilo, o teor da mensagem fosse o quê? Público. Eles escrevem na carta o seguinte: olha, Neemias, estão dizendo que você está reconstruindo tudo para você e os judeus se rebelarem e você se colocar como rei deles. Manda uma carta aberta na intenção do teor da carta se tornar algo público, para que todo mundo saiba e a difamação seja espalhada. Vou te dizer uma verdade a respeito desse grande projeto que Deus colocou na tua mão. Vão criar contextos, vão inventar histórias que não condizem com a verdade. Vão falar que foi, vão falar que fez. Mas sabe por que vão fazer isso? Porque Neemias tinha uma conduta tão irrepreensível diante de Deus e diante do povo que ele liderava, que a única forma de difamar Neemias é inventando, porque não conseguiram achar nada. O que Deus está dizendo é o seguinte: não abra brecha para os teus opositores, porque eles vão sim criar contextos, e Deus já está avisando isso. Eles vão sim dar direções e criar histórias e dizer que a tua intenção é isso, que você quer aquilo, que você quer chegar ali, que você quer chegar lá. E Deus está dizendo, estão criando contexto porque não tem o que falar a teu respeito. Estão criando contexto porque não pode tocar na tua trajetória. Estão criando contexto porque a tua história está intacta diante de Deus. E a ordem de Deus é para você: continue irrepreensível na minha presença. Continue apesar da difamação. Continue apesar da mentira. Continue apesar do que estão falando. Quantos estão entendendo que o Espírito de Deus está falando com a igreja nessa noite? Podem glorificar. Versículo de número 9. A Bíblia diz o seguinte: que Neemias vai relatar que a ideia dos teus inimigos é amedrontá-los, é atemorizá-los, dizendo: olha, as suas mãos vão largar a obra e vocês não vão conseguir efetuar. Os inimigos estão tentando amedrontar, os inimigos estão tentando o assustar. Sabe o que Deus está falando com você nessa noite? Ou você passa o dia dentro de um quarto relutando,
chorando ou tentando responder, ou você se levanta e constrói os muros, porque o dois não dá. Os dois não tem como fazer, e Deus está dizendo: tu vai ter que decidir em que posicionamento você vai estar. Vai chorar, vai se espernear, vai ficar dizendo: não, mas não foi assim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei exatamente como foi, irmão. Quem anda com você também sabe como foi. Os seus críticos não estão nem aí para o que aconteceu. A ideia é só te atemorizar e te deixar de canto. Mas Deus está dizendo: você terá que tomar uma decisão. Ou abraça com a crítica, ou abraça com a promessa. Ou abraça com o que eles estão dizendo, ou abraça com o que eu estou te mandando fazer. Sabe o que Deus está dizendo? A Bíblia disse o seguinte, acompanhe comigo. Eles estão olhando e estão dizendo: olha, as suas mãos largarão a obra e ela não será efetuada. O que Neemias vai fazer? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que Deus está dizendo é o seguinte: vai caminhando e eu vou fortalecendo as suas mãos. Vai caminhando e eu vou fortalecendo esse casamento. Vai caminhando e eu vou fortalecendo esse ministério. Vai caminhando e eu vou fortalecendo a tua história. Deixem pensar que você vai entregar. Deixem pensar que a porta vai fechar. Deixem vir para cima de você com tudo, pensando que você vai desistir. As minhas mãos, eu não vou parar, eu não vou soltar, eu não vou voltar atrás. Fortalece as minhas mãos. Arabachei de candarabassou. Tem fortaleza essa noite, tem fortalecimento da parte de Deus. Arai de candarabassou. Arai de candorabassou. Oh, aleluia. Versículo de número 10. A Bíblia diz que Neemias vai atrás do profeta Semaías para receber uma direção de Deus. O profeta vai olhar e vai dizer: olha, Neemias, tua vida está em perigo. Já sei o que você vai fazer. Eu e você vamos entrar dentro do templo e você vai se esconder lá, porque a tua vida está em perigo e estão tentando te matar. Neemias vai dar duas respostas. Primeiro, ele disse que não faria isso, porque Neemias é da tribo de Judá, não poderia nunca entrar no lugar santíssimo, senão morreria. O que ele está dizendo? Não vou infringir os princípios da lei de Deus. Segundo, que é o melhor, lê aí: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Um homem como eu fugiria? Neemias sabe quem é, sabe quem foi que o chamou, e sabe exatamente o que ele representa e o que ele carrega. E é por isso que ele está dizendo: um homem como eu fugiria? Deus está dizendo: enquanto você não sabe quem você é, o que você carrega e qual a causa que você representa, você foge. Mas quando você sabe quem é que você é, o Deus que te chamou e a causa que você representa, você olha como Neemias fala: quê? Um homem como eu fugiria? Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Não é só sobre você, tá? Eles atacam Neemias, ó, várias vezes. Mas não é só sobre Neemias. Olhe para cá e entenda isso. Já teve a sensação de ser perseguido? Eu já tive. Eu senti que todo ambiente que eu entrava eu era perseguida. Sala de aula, trabalho, qualquer coisa que eu fizesse, eu falava para minha mãe, eu chorava: mãe, será que eu fiz alguma coisa errada? Minha mãe falava assim: ó, entra mudo e sai calado. Eu entrava mudo e sai calado e alguém me perseguia. Já teve a sensação que todo mundo arruma um problema com você? A ideia do opositor, ao te atacar, tem um porquê. Se eu quiser destruir uma casa, eu não arranco o telhado, eu toco na estrutura dela. Se desfalecer Neemias, desfalece o povo. Se derrubar Neemias, derruba o povo. Se Neemias não suportar, o povo não suporta. E é por isso que os seus inimigos te atacam,
Porque não se trata só de você, mas sobre toda a causa que você representa. Não se trata só de você, porque às vezes a gente tem essa sensação. Mas se trata de um tanto de gente que está de pé porque você está de pé. Você está achando que essa casa ia aguentar tanto assim se você não estivesse em constante oração? Você está achando que esse casamento ia aguentar tanto assim se você não estivesse em constante oração? Você está achando que essa igreja ia tão longe como foi no meio de um tempo que ela se levantou totalmente conturbado, se não estivesse em constante oração? E é por isso que os opositores não vão atacar o povo, porque o povo não é a base, eles vão atacar a liderança do povo. E é o que Deus está dizendo: quando te tocam a causa que você representa. Quando desfalecem as tuas mãos, tem a ideia de desfalecer todo o povo. O que Neemias está olhando, ele está dizendo o seguinte: eu sei quem eu sou, quem foi que me chamou e a causa que eu represento. Vivo ou morto, eu não saio daqui, porque eu não sou homem de correr. Eu sei o que Deus colocou na tua mão, e esse povo até o fim. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se encoraja nessa terça-feira, se encoraja na noite de hoje. Vivo ou morto, não foge. Vivo ou morto, não saia. Vivo ou morto, não entregue. Tem uma família que está de pé que está de pé por causa de você. Tem um pai, tem uma mãe que está de pé por causa de você. Tem filhos que não morreram na mão do diabo, porque estão de pé por causa de você. Aleluia. Versículo de número 12. A Bíblia diz o seguinte: Neemias vai olhar e vai dizer: e percebi que não era Deus quem o enviou. Quando o profeta diz: vamos entrar no lugar santíssimo, sua vida está em perigo, ele disse: eu percebi que não era Deus que falou. Primeiro, porque Deus não vai contra a tua palavra, já começa por aí. Segundo, tenha uma comunhão com Deus tão profunda, a ponto de que ninguém te engane com mensagens secretas da parte de Deus. O que tem de gente frustrada por causa de profetada? O que tem de gente com grandes ministérios parados, porque Deus falou que ia fazer e não fez nada. O que tem de grandes pastores desanimados por causa de conversa mal passada. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero me relacionar com você de forma tão profunda, a ponto de que você não se deixe levar por profetas que se dizem profetas, mas não são. Neemias rapidamente compreendeu que aquilo que estava sendo falado não vinha da parte de Deus. Deus está dizendo para você: chegarão mensagens, faça isso. Eu tenho um projeto bom, tenho um negócio legal, vai dar certo. E Deus está dizendo: tenha sensibilidade, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele está dizendo: conheça a minha voz para que você não seja levado por qualquer vento. Conheça a minha voz para que você não seja levado por qualquer profecia, por qualquer pregador, por qualquer pessoa. Posso te dizer uma coisa? E eu caminho para encerrar aqui agora. Talvez você pensou assim: irmã, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Eu concordo plenamente que eu não vou contra a Bíblia. Só que eu falar para você que você tem um grande projeto de Deus na tua mão e ninguém vai se opor contra você é mentira. Porque ministério não é conto de fada. E é por isso que a palavra de Deus vai falar: revestivos de toda a armadura, porque ministério é guerra. Eu dizer para você que ninguém vai se levantar no meio do seu caminho é mentira. Eu dizer para você que ninguém vai fazer uma fofoca, vai fazer uma difamação, vai tentar parar o que Deus está fazendo com você, é mentira. Eu não estou aqui nessa noite aclamando a contenda, fomentando a intriga entre os irmãos, não. Eu estou dizendo que existem pessoas sim, direcionadas pelo diabo, para de alguma forma paralisar o que Deus está fazendo em você. Olhe para Jesus, quantos se levantaram contra ele? Feriram, cuspiram, chicotearam, traíram, se levantaram muitos inimigos. Olhe para José, diante de um grande plano da parte de Deus. Venderam, difamaram, mentiram. Você vai olhar para Davi, quantos inimigos se levantaram diante de Davi? Saul vai persegui-lo a vida inteira. Assim como Neemias se levanta Sambalate, Tobias, Gesem. Ou seja, eu dizer para você que o diabo não vai levantar ninguém em carne e osso para vir contra você, seria uma mentira. Só que posso te dizer, Jesus, José, Davi, Neemias, todos os inimigos moldaram eles e levaram até onde Deus queria que chegasse. Sabe por que levaram eles? Porque nenhuma raiz de mágoa entrou.
O meu inimigo pode me moldar com o que ele faz comigo, mas o que ele fez não pode se enraizar dentro de mim. Jesus não vai guardar nada a respeito do que fizeram diferente. Ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. José não vai retribuir na mesma moeda. Ele vai olhar para os seus irmãos que estão dizendo: você vai nos matar? Ele diz: não, eu estou aqui não foi porque vocês fizeram nada, mas foi porque a mão do Senhor me trouxe até aqui. Davi tem a oportunidade com o seu maior perseguidor na tua mão, e ele vai dizer assim: ó, imagina eu tocar no ungido de Deus. Vai poupar. Podem se levantar quem for contra a tua vida. A única coisa que não pode é descer ao teu coração o que estão fazendo com você. Não deixa crescer raiz de mágoa. Não guarda dentro de você o que estão falando. Eles fazem parte de tudo aquilo que Deus está construindo em você. Versículo de número 16, e eu encerro nesta noite. A Bíblia diz o seguinte: que eles vão terminar. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos e os povos que haviam em redor de nós, temeram e se abateram nos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus quem fez esta obra. Lembra que eu disse: você não tem cara de que vai dar certo, e é por isso que quando der todo mundo vai ficar chocado. Você não tem cara de que vai dar certo, e é por isso que quando acontecer muita gente vai ficar chocada. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: eu farei com que tudo se torne possível. O projeto era grande demais para eles. O tempo era muito complicado, porque foi um tempo muito rápido. 52 dias para reconstruir muro. Você não faz nem casa em 52 dias. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando eu decidir depositar algo na tua mão e tu decidir trabalhar, eu farei com que tudo se torne possível aos olhos de todos. E vão olhar e vão dizer: não, não é ele, não é ele. E Deus está dizendo: é sim. Eu sei que não tinha talento, eu sei que não tinha dinheiro, eu sei que ninguém acreditava, eu sei que ninguém confiava, mas eu decidi depositar algo sobre eles. Sabe o que Deus está dizendo? Eu fortalecerei a tua mão para que você vá até o fim. Neemias só chegou porque Deus o fortaleceu. Neemias só chegou porque Deus o guardou. Neemias só chegou porque o Senhor o fortaleceu para ir até o fim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus está dizendo: eu te trouxe aqui nessa noite para fortalecer as tuas mãos, e para te dizer que você só para quando a obra estiver concluída. Você só abandona quando a obra estiver concluída, porque aí sim é hora de parar. Deus está dizendo: não vai terminar com esse casamento desse jeito, não vai terminar esse ministério do jeito que está, não vai terminar os planos de Deus para a tua vida como se encontra. A igreja não para aqui, ela tem muito mais para expandir e para crescer. Deus está dizendo: só para quando eu disser que vai parar, só para você a ordem de terminar. Priscila, aí em meio caminho, o que eu faço? Deus vai fortalecer as tuas mãos para que você conclua. Põe a mão no teu coração neste momento. Pense aí agora qual é o maior projeto que Deus te deu para esse ano de 2022. É a tua igreja, é a tua casa, é o teu ministério, é o teu filho, é o teu casamento, é a tua família. Coloca aí na tua mente agora e diz: Deus, eu preciso que o Senhor fortaleça as minhas mãos, porque grande é a oposição que se levanta, grandes são os ataques. Começa a falar: Senhor, fortaleça as minhas mãos, porque eu estou querendo ceder. Fortaleça as minhas mãos, porque eu estou querendo abandonar. Fortaleça as minhas mãos, porque o meu corpo se encontra cansado, a minha mente se encontra conturbada. Então eu preciso nessa noite que o Senhor fortaleça as minhas mãos, porque se for por mim eu paro, se for pela minha vontade eu não aguento mais. Mas me dá estratégia para continuar, me dá estratégia para seguir em frente. E Deus está dizendo: há uma novidade
novidade de vida. Há uma novidade de vida no ano de 2022. Há projetos novos que Deus está liberando sobre você no ano de 2022. E Ele está dizendo para você: não se preocupe. Você vai concluir. Você vai executar, você vai chegar lá. Quem pode adorar nesta noite? Quem pode exaltar nesta noite? Quem pode engrandecer o nome dEle? Eu te convido a encher essa casa de adoração. Encher essa casa de adoração. Se você é batizado e fala em línguas, abre essa boca agora e já começa a declarar sobre esse ambiente. Orai, decanta.